diagnóstico, assim, se a pessoa, ou a mãe, né, no caso, que acontece muito na infância ainda, ou lá na primeira infância que a gente fala, né, qual que é o primeiro diagnóstico que vocês dão? Bom, o TDAH, ela é uma doença chamada doença do neurodesenvolvimento, né? Ou seja, se você tem um adulto com TDAH, na maioria das vezes ele quando criança tinha um TDAH, né? Então lá na infância, o diagnóstico quanto precoce, melhor é, né? Então lá na infância você vai ter o chamada criança que vive no mundo da lua, né? Que é aquela criança que é desatenta, que ela não presta atenção, que a mãe chama e às vezes não responde. Isso apesar de ser comum na infância, né? Isso é muito comum para criança, né? Principalmente com o uso das telas, etc, etc, né? Bom, e é acompanhada às vezes essas crianças de uma hiperatividade. O que é hiperatividade? Na maioria das vezes são crianças que mexem em tudo, são extremamente curiosas, né? Que uma boa parte das vezes a mãe não consegue nem ir fazer uma visita e a criança chega na casa de quem está sendo visitado e mexe em tudo, tira fora do lugar, mexe com o gato, mexe com o cachorro e ela não fica sem ser chamada a atenção, né? Mas é sempre acima do normal, né? É sempre acima do normal. Do que uma outra criança, às vezes, da mesma faixa etária, sim, né, doutor? Sim, sempre acima do normal. A gente tem os componentes, por isso é importante a parte clínica, né? Tem um componente da criança que às vezes é uma criança curiosa, né? Às vezes é uma criança que você tem um certo grau de ansiedade, certo? E além do mais, a gente conta sempre também que às vezes a mãe tem um pouco de dificuldade de paciência com a própria criança.